Graça e paz, seja bem-vindo à nossa terceira aula sobre o livro do profeta Abacuque. Na aula anterior, nós estudamos o primeiro dilema do profeta. Abacuque é um profeta que está perplexo com o que está vendo na terra, as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Ele está perplexo com a maldade que existe dentro do povo da aliança. Abacuque está perplexo com a violência, com a opressão, com a corrupção, com a injustiça que acontece nos seus dias. Abacuque é um profeta que sofre. Ele está sofrendo porque ele vê o mais fraco sendo oprimido pelo mais forte. Ele está sofrendo porque ele vê o justo não prevalecendo sobre o ímpio. Os ímpios são mais numerosos que os justos e torcem toda a justiça. Abacuque está sofrendo porque o povo é infiel. Mas Abacuque também é um profeta que intercede. Ele chega a Deus em oração e pede uma intervenção de Deus para resolver aquela situação. Abacuque é um profeta que questiona. E ele não questiona o povo, mas questiona de forma ousada o próprio Deus. Então ele pergunta a Deus por que Deus não ouve a sua oração. Porque Deus está demorando para responder sua oração. Porque Deus não age naquela situação. Abacuque também é um profeta que está em crise. Ele está em crise porque ele não consegue conciliar a sua compreensão da santidade de Deus e da perversidade do povo de Deus. Nesta aula, nós vamos estudar a primeira resposta de Deus a Abacuque. Finalmente, Deus quebra o silêncio e responde às orações de Abacuque. E esta resposta de Deus nós podemos ler no capítulo 1, a partir do verso 5. Observem as nações ao redor. Olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhes contasse. A primeira ideia que nós podemos tirar desse texto é a soberania de Deus. Abacuque está com uma visão limitada. Abacuque está olhando apenas para o reino de Judá e as circunstâncias e a situação que o povo está vivendo. Mas Deus está chamando a atenção de Abacuque para que ele tenha uma compreensão melhor a respeito da soberania de Deus. Observem as nações ao redor. Deus não é apenas o Deus do reino de Judá, do povo de Israel, mas é o Deus de toda a terra, o Deus de todas as nações. O seu reino é universal e ele governa sobre todas as coisas. Também podemos destacar a ação de Deus, pois faço algo em seus dias. Deus não está inerte, Deus não está parado, Deus não está sem agir. Pelo contrário, Deus está agindo no silêncio. Pois faço. É Deus quem faz esta ação. E ele faz esta ação em seus dias. Então, o tempo da ação de Deus seria ainda nos dias do profeta Abacuque. Toda aquela perversidade do povo de Israel encontraria o juízo de Deus naquela mesma geração. E a ação de Deus produz dois efeitos sobre Abacuque e sobre todos os que ouvissem a mensagem que Deus estava transmitindo e revelando a Abacuque. Primeiramente seria o do espanto e depois o da incredulidade. Olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhes contasse. Havia espanto nessa mensagem e produziria incredulidade no povo. E por que isso aconteceria? Eles não acreditariam na mensagem que Abacuque traria a respeito da ação de Deus e a resposta que Deus estava trazendo.
O povo tinha falsas concepções a respeito de Deus e a respeito da aliança. Abacuque é contemporâneo do profeta Jeremias. E nós podemos ver em Jeremias 7, versículo 3 e versículo 4, o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. O que Jeremias estava denunciando no povo é a falsa teologia que o povo possuía. Eles achavam que pelo templo estar no Monte de Sião, por ser o povo da aliança, nenhum mal sobreviria sobre eles. Deus iria livrá-los de todos os seus inimigos e eles prevaleceriam sobre toda a tentativa de derrotá-los. Eles achavam que pela simples presença do templo de Deus entre eles, eles estariam protegidos de todas as ameaças. E a mensagem que Deus traz para Abacuque é uma mensagem que produziria espanto, produziria incredulidade, pois o que Deus estava fazendo e o que Deus faria era justamente trazer um povo que destruiria esse templo, iria levar os utensílios do templo para uma nação exterior, que iria arrasar com aquele povo. E isso não estava de acordo com a falsa teologia que eles possuíam. Jeremias capítulo 7, do verso 8 ao verso 10, diz o seguinte: Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Porventura, furtareis, e matareis, e adulterareis, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. E então vireis, e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: fomos libertados para fazermos todas essas abominações? Jeremias está combatendo esta falsa teologia do povo. Haviam falsos profetas que diziam que nada iria acontecer com o povo. Eles não seriam vencidos de maneira nenhuma porque o templo estava entre eles, porque o Deus da aliança estava com eles. Acontece que a mensagem de Deus é de que eles estavam se enganando com essas palavras. Porque Deus não iria compactuar com o pecado do povo. Eles não poderiam continuar vivendo em pecado e depois se refugiando no templo, querendo que Deus os protegesse e os libertasse para que eles continuassem cometendo estas abominações. Por isso, a resposta de Deus traria espanto e incredulidade. Então, Deus vai revelar a índole do povo que ele estava trazendo para ser usado como vara de juízo sobre a nação. A partir do verso 6, nós lemos em Abacuque: Estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. São conhecidos por sua crueldade e decidem por si mesmos o que é certo. O que nós podemos observar, primeiramente, é que Deus é soberano, inclusive, sobre os perversos. Deus pode utilizar mesmo uma nação ímpia para cumprir os seus propósitos. É Deus quem está levantando os babilônios. Não é uma questão geopolítica. Não é apenas uma potência emergente
que está tentando dominar o mundo. Mas o que espanta nesta mensagem é que era o próprio Deus quem estava levantando uma nação ímpia para executar os seus propósitos. E esta nação era um povo com uma índole que os caracterizavam por ser cruéis. Era um povo cruel, um povo violento. Mas não apenas isso. Eles marchavam por todo o mundo. Eles eram expansionistas. Eles queriam conquistar todas as nações. E não somente isso. Eles buscavam conquistar outras terras porque eles eram insaciáveis. Eles não estavam satisfeitos apenas com o que possuíam. Eles queriam tomar o que pertenciam às outras nações. Eles eram conhecidos pela crueldade. O nível de crueldade deles era tanto que a fama deles chegava primeiro. E eles decidiam por si mesmos o que era certo ou errado. Então essa nação também era soberba. Era uma nação cruel, uma nação violenta, uma nação expansionista, uma nação insaciável e uma nação soberba. E o que causaria espanto? Elas estavam vindo e sendo levantadas pela ação direta da soberania de Deus. Os versículos 8 e 9 vão descrever o exército da Babilônia. No verso 8 nós lemos: seus cavalos são mais velozes que leopardos e mais ferozes do que lobos ao anoitecer. Seus cavaleiros atacam vindos de longe, como águias, lançam-se sobre a presa para devorá-la. Então, a descrição do exército da Babilônia é feita utilizando 3 predadores: os leopardos, os lobos e as águias. Os leopardos, eles são conhecidos pela sua velocidade e os lobos pela sua ferocidade. Assim eram os cavalos da Babilônia. Vinham velozes e furiosos, atacando todas as nações em redor. Os cavaleiros eram como águias. Eles vinham de toda parte, vinham de longe e de forma impetuosa atacavam a sua presa. No verso 9, nós lemos que todos eles vêm prontos a agir com violência. Seus exércitos avançam como vento do deserto, ajuntando prisioneiros como se fossem areia. Era um instrumento de guerra poderoso e irresistível. Por onde passavam, eles agiam como vento, arrastando todas as pessoas, prisioneiras como a areia. Era um verdadeiro aspirador de pó, sugando toda a areia à sua volta. E Israel, e o povo de Israel, era um grão de areia que estava no caminho da Babilônia. Não havia como resistir a essa máquina de guerra. E ainda no versículo 10 e no versículo 11, nós vemos mais um pouco da índole dos caldeus, do povo da Babilônia. No verso 10, nós vemos que eles zombavam dos reis e dos príncipes. Era uma nação de zombadores. Eles não respeitavam as lideranças, a governança. Eles não respeitavam os poderosos. Eles zombavam de todos os reis e príncipes que encontravam pelo caminho. Eles desprezavam todas as fortalezas. Naquela época, as cidades se sentiam protegidas porque estavam cercadas de muros, e isso trazia para a cidade uma sensação de segurança. Mas contra essa máquina de guerra, não havia como resistir ao seu avanço. As muralhas não seriam suficientes para contê-los. Eles desprezavam as fortalezas.
Eles construíam rampas com terra e chegavam a alcançar os muros da cidade e, ultrapassando os muros, conquistavam a cidade. Eles haviam desenvolvido técnicas de guerra que faziam com que nenhuma das cidades muradas pudessem resisti-los. Então as muralhas de Jerusalém não iriam conter o avanço da Babilônia. No verso 11 nós lemos que eles passam com rapidez, como vento, e desaparecem. É um exército ágil, veloz, que se desloca conquistando todas as nações à sua volta. E logo passariam por Jerusalém. E Jerusalém seria arrastado e preso e levado cativo por essa nação. Sua culpa, porém, é grande, pois tem como Deus sua própria força. Além de ser um povo de zombadores, um povo arrogante, também era um povo megalomaníaco. Os babilônios adoravam a sua própria força. Eles idolatravam o seu exército. Eles entendiam que quando eles entravam em batalha, era uma luta não somente entre exércitos, mas uma luta entre deuses. E eles achavam que o Deus deles iria vencer todos os outros deuses. E o Deus de Israel não poderia conter o avanço da Babilônia. Então eles eram megalomaníacos. Eles acreditavam que eles mesmos eram deuses e eles idolatravam a sua própria força. E diante de toda essa descrição desse exército, havia apenas, talvez, um consolo para Abacuque. É o final do versículo 11. Sua culpa, porém, é grande. Talvez dentro dessa mensagem, a única parte que pudesse trazer algum alento a Abacuque é que, para Deus, essa nação que era irresistível, essa nação cujo povo tinha uma índole perversa, trazia uma grande culpa. Essa nação não entendia que era um mero instrumento na mão de Deus. Essa nação achava que a força deles era o seu próprio Deus. Portanto, essa nação se encontrava culpada. E o culpado não permanecerá inocente diante de Deus. Nós podemos resumir, então, a índole do povo da Babilônia como sendo um povo cruel, violento, expansionista, insaciável, soberbo, zombador, arrogante e megalomaníaco, que possuía um exército que era uma verdadeira máquina de guerra, com grande velocidade, ferocidade, impetuosidade e irresistibilidade. Era esta a mensagem que Deus estava revelando ao profeta Abacuque. Deus não estava parado. Deus estava agindo no silêncio, e agora estava revelando a Abacuque a sua vontade soberana. Ele usaria esta nação como vara de juízo sobre o povo de Israel. Quando nós estudamos a lição passada, nós vimos que Abacuque estava perplexo com toda a maldade que ele estava vendo. Os judeus estavam vivendo da violência, da opressão, da maldade, da destruição, da perversidade, da impiedade e da injustiça. E agora ele estava de uma outra nação, mais forte do que ele, com a mesma violência e opressão e maldade, eles vinham destruindo tudo. Deus estava trazendo uma nação que faria com o povo aquilo que o povo já estava fazendo, a perversidade que o povo estava cometendo. Lendo o profeta Obadias, no capítulo 1, verso 15,
Obadias faz uma sentença contra a nação de Edom, que tem um ensinamento a respeito dessa situação. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Obadias fala isso a respeito de Edom, mas o que está acontecendo aqui é justamente isso. Deus estava trazendo sobre o reino de Judá todas as maldades que ele havia praticado. Iriam recair sobre Judá a violência, a opressão, a maldade, a destruição. Eles seriam tratados de forma injusta. Eles receberiam as mesmas maldades que eles praticaram. Em Mateus, capítulo 26, verso 52, Jesus já havia dito: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Nós podemos tirar diversas lições a respeito desta mensagem revelada ao profeta Abacuque. Primeiramente, no silêncio, Deus não estava inerte, mas estava agindo. Muitas vezes nas Escrituras, o silêncio de Deus precede o seu juízo. Deus é soberano, não apenas sobre a nação de Israel, mas sobre todas as nações. Deus é soberano não somente sobre o povo de Deus, mas é soberano sobre toda a terra. E é importante que nós aprendamos a lição para enxergarmos um Deus que é maior do que a compreensão que temos limitada a respeito da soberania de Deus. O drama de Abacuque e a teologia equivocada de Israel. Eles achavam que Deus estaria ao seu lado, não importando seu estilo de vida. Eles haviam cometido um grave erro, acreditando em palavras falsas de que o que eles faziam não iria afetar o relacionamento deles com Deus. E isso tem que ser um ensinamento para nós também hoje. Deus não vai encobrir os pecados dos pecadores, mas trará juízo sobre todo o pecado. E naquele momento, aquele povo estava no juízo de Deus porque cometiam diversas maldades e não acreditavam que por elas pudessem ser julgados. Deus trará o juízo, iniciando primeiramente com o seu povo. E depois que ele tratar o seu povo, então ele vai tratar ao ímpio, ao pecador. Pedro vai dizer que o juízo começa na casa de Deus. E por último, a orgulhosa Babilônia, com sua terrível máquina de guerra, era um mero instrumento de um Deus santo e soberano. Não era uma questão geopolítica, não era uma questão de uma nação que se arvorava uma grande potência, mas era a ação de Deus usando a Babilônia como um instrumento. Não passava de um mero instrumento nas mãos de um Deus que é santo e soberano. Deus age sobre todas as coisas. O juízo de Deus trouxe um amargo remédio para a enfermidade de Judá. E isso vai causar um novo dilema para Abacuque. A resposta de Deus trará para Abacuque um novo questionamento. Se Abacuque estava antes perplexo com o que ele estava vendo na terra, agora Abacuque estava perplexo com o que ele estava ouvindo dos céus. Em nossa próxima aula, nós estaremos estudando o segundo dilema do profeta Abacuque. Eu aguardo você.